A paz do Senhor, meus amores, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 4, que vai falar sobre o tema Dom da Fé, né? É um tema bastante interessante e que eu vou passar para vocês hoje um pouco do que eu aprendi, para que vocês também venham aprender. E a nossa lição, ela está indicando o texto, o livro, né, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 4, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4 até o versículo 9, que diz assim, ó: Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que opera tudo em nós. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Senhor Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Essa palavra ela nos traz, né, que há diversidade de dons, porém é o mesmo Espírito que habita em cada um, que atua em cada um. Então, eu recebo um dom, né? Um exemplo, um dom de ensinar. Outra pessoa recebe um dom da palavra e outra pessoa recebe um dom de curar. Porém, essas pessoas, todas essas pessoas, recebem o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que está operando com esses dons na vida dessas pessoas. E também essa palavra, ela nos mostra que o dom ele é dado a cada pessoa com um objetivo, né? Com um propósito. Deus dá algo a alguém com um propósito, porque Deus quer agir na vida daquela pessoa com aquilo que ele está dando, para que essa pessoa também seja usada por ele para outras pessoas, né? Então, Deus dá o dom de curar para alguém, para que essa pessoa possa ser usada por ele para levar bênção para a vida de outras pessoas. Se Deus dá o dom da palavra para alguém, é para que essa pessoa possa falar do nome do Senhor, falar do amor do Senhor, pregar o evangelho, né? E várias outras coisas também. Então, Deus dá a cada um, conforme a vontade dele, o dom que ele quer, e também com um objetivo, com um propósito, né? Cada um recebe um dom com um propósito, com uma finalidade. Então, nós vamos começar a nossa lição falando primeiro o que é dom, né? Se o nosso tema é dom da fé, primeiro vamos entender o que é dom. Dom nada mais é do que uma dádiva, um presente dado por Deus, né? E esse presente, o Senhor, ele concede a cada um conforme a vontade dele, né? E fé é crer naquilo que a gente não vê, né? Como tá lá em Hebreus 11, 1, né? Que diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é crer naquilo que não vê. E dom é algo dado por Deus. Então, o dom da fé nada mais é do que a capacidade que o Espírito Santo ele concede ao crente para realizar coisas extraordinárias, coisas que para os nossos olhos são impossíveis e coisas que com uma fé natural, uma fé comum, nós não conseguiríamos ter, né, realizar. Então, eu tenho alguns exemplos aqui de alguns heróis da fé, né, que são citados na Bíblia. Inclusive, se vocês quiserem ler depois, é bom ler depois o livro de Hebreus, ele dá um exemplo de vários heróis da fé, né, que traz como exemplo, né, de que receberam do Espírito Santo o dom da fé. Mas antes disso, de dar alguns exemplos, a nossa lição ela nos faz pensar, né, como é possível adquirir o dom da fé, uma fé tão inabalável, em meio a dificuldades, em meio, né, a situações difíceis. E ainda, como é possível contagiar outras pessoas com essa fé inabalável, né, com essa fé para realizar coisas grandes, coisas que para os nossos olhos são impossíveis. E isso vocês vão entender logo mais. Primeiro eu quero passar para vocês, né, um exemplo de fé, de quem tem o dom da fé, e eu quero contar um pouco da minha experiência para vocês. Eu acredito que eu já tenha falado um pouco sobre isso na aula, né? Mas eu quero passar para vocês para que vocês venham entender. A pessoa que ela adquire o dom da fé, como eu já falei, ela tem uma certeza, uma confiança
muito grande em Deus, de que ela consegue realizar coisas grandes, de que ela consegue conquistar coisas extraordinárias, né? E é o que acontece comigo sempre. Isso tem acontecido comigo sempre. E um dos exemplos que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: em um certo tempo, né, eu estava trabalhando e nesse meu local de trabalho tinha duas colegas que elas pegavam muito no meu pé, elas implicavam comigo, elas criavam problemas comigo, né, e me prejudicavam bastante, me incomodavam muito, muito mesmo. E aí eu orava a Deus e pedindo a Deus que entrasse com providência para me ajudar, porque eu já estava a ponto de pedir demissão por causa delas. E aí um certo dia elas fizeram isso de uma forma tão agressiva, me incomodaram tanto, me disseram, me prejudicaram tanto nesse dia que eu fiquei muito angustiada, muito triste. E trabalhando, eu fiquei conversando com Deus, né? Enquanto eu trabalhava, em pensamentos, conversando com o Senhor, pedindo a Deus que tivesse misericórdia de mim e que entrasse com providência naquele momento, porque eu precisava de um socorro urgente naquele momento. E eu orei com muita fé, confiando que o Deus que eu sirvo, ele tem poder para resolver todas as coisas. Coisas que eu não tenho capacidade de resolver. Eu creio que o meu Deus, ele tem capacidade de resolver. Então eu coloquei aquela causa nas mãos do Senhor. E imediatamente eu obtive a resposta. Quando eu acabei de fazer minha oração em pensamentos, o meu chefe, ele me chamou. E aí eu fui, né? Já fui meio assim, mas confiando em Deus, que Deus ia entrar com providência, que ele iria me dar alguma notícia importante. E aí ele pegou e falou pra mim, olha, fulana de tal, né, que era a menina que me incomodava, ela vai estar saindo de férias hoje. Eu fiz ela sair de férias porque ela precisa passar um tempo longe daqui. E do jeito que ele falou pra mim, foi como se Deus tivesse dito assim, ó, eu sei que ela te incomoda, então eu vou tirar ela daqui. Foi mais ou menos desse jeito. Foi o agir de Deus mesmo, poderosamente, assim, e extraordinariamente. Deus agiu na minha vida naquele momento ali. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí, depois dessas férias, ela saiu imediatamente, né? Porque quando a gente recebe férias, a gente tem um avisozinho e sai na data, né, marcada pelo nosso patrão. Porém, ela foi obrigada a sair de férias naquele dia, naquele momento. Então, ela entrou rapidamente, pegou as coisas e foi embora. E ela não voltou mais. Nessas férias, ela pediu demissão e não voltou mais. E continuou uma outra colega lá, que também, junto com ela, me causava um incômodo, né? E essa pessoa também pediu demissão. Ninguém entendeu nada, né? Só eu, porque eu vi que era o agir de Deus na minha vida. E ela foi demitida. O que eu quero que vocês entendam, eu não desejei o mal delas, eu não pedi a Deus para tirar elas de lá, e eu não pedi a Deus para ele deixar ninguém desempregado. Eu orei para que Deus fizesse a vontade dele, entrasse com providência e me socorresse naquele dia. E o Senhor, ele ouviu a minha oração, atendeu, porque eu estava com muita fé e confiança no Deus que eu sirvo, e sabia que o Senhor cuidava de mim. E foi Deus que decidiu agir dessa forma na minha vida. Então, Deus viu que para mim o melhor é que elas saíssem de lá. E elas saíram. E eu hoje estou trabalhando no mesmo lugar para a glória de Deus. E o Senhor, ele me deu vitória. Então, o que eu quero passar para vocês é que quando a gente adquire o dom da fé, a gente adquire aquela fé, sabe? Aquela certeza do Deus que a gente serve, que ele pode realizar tudo nas nossas vidas, né? Que é só a gente confiar, porque a fé, ela nos traz confiança. E a confiança tem que ser no nosso Deus, porque é ele que tem poder para realizar todas as coisas nas nossas vidas. E eu tenho um outro exemplo também de vida minha, de que o Espírito Santo derramou sobre mim esse dom da fé, e eu pude usar este dom da fé, né? Passei por uma situação complicada uma vez, quando eu morava em Simões Filho, antes de vir para Salvador, e nessa situação eu recebia muito pouco, o dinheiro malmente dava para pagar o aluguel. E aí passou alguns dias, eu fiquei sem gás. E aí, depois disso, eu fiquei, meu Deus, e agora? De onde é que eu vou tirar dinheiro para comprar o gás? E aí, dobrei o meu joelho no chão, imediatamente, e pedi ao Senhor que entrasse com providência na minha vida naquele momento, porque eu não tinha condições de comprar, mas eu sabia que Ele poderia mover os céus e a terra e tocar em alguém para que pudesse me ajudar, de alguma forma. E aí, eu confiei no Senhor, e quando eu levantei da oração,
acabei de levantar da oração, a fé foi tão grande que minha colega, ela me ligou, né? Meu celular tocou e eu fui atender. Quando eu atendi, ela falou assim: e aí, já comprou seu gás? Né? Só ela que sabia, porque era uma irmã da igreja que eu conversava bastante. E aí eu peguei e falei assim: ainda não, mas eu estou esperando a providência de Deus. Eu sei que Deus vai cuidar de mim. E aí ela pegou e falou assim: olha, fica em casa, porque o rapaz do gás vai passar aí para deixar um gás para você, que o meu irmão comprou. E o interessante, né? O irmão dela não me conhece e o irmão dela tinha acabado de chegar de Pernambuco, porque ele não mora aqui nesse estado, não morava, né? E aí ela comentando com ele, Deus tocou no coração dele e fez com que ele pagasse um botijão de gás para mim e mandou esse botijão de gás na minha casa. Então imagine como é importante nós exercermos a nossa fé, né? Confiarmos no nosso Deus, né? E orarmos, né? Com a certeza de que o nosso Deus, ele tem poder para nos receber. Porque muitas vezes a gente, como eu já falei para vocês, né? Algumas vezes, a gente ora, mas a gente não ora com aquela empolgação, com aquela certeza de que a nossa oração está sendo ouvida. E isso é importante, nós temos que orar, nós somos servos do Senhor, nós conhecemos que o nosso Deus, ele tem poder para realizar todas as coisas, né? Nós aprendemos isso na igreja o tempo todo, lendo a Bíblia e vendo aqui os exemplos de tudo que Deus tem feito e fez na vida de várias pessoas, inclusive na nossa, né? Então, quando a gente orar, a gente tem que orar com a certeza de que Deus, ele está ouvindo as nossas orações e de que ele irá nos responder conforme a vontade dele. Deus faz nas nossas vidas aquilo que ele vê que é melhor para nós. Então é importante a oração com fé, a oração, né, com confiança em Deus. Então, aí tem um outro exemplo, né, que é do nosso irmão Abraão, né? Que tá lá na Bíblia, né? Ele, primeiro exemplo dele é quando Deus chamou ele, né? Para que ele fosse deixar a terra, a parentela, deixar tudo e seguir, né? Por um caminho que ele não conhecia, né? Para fazer a obra do Senhor. E ele não conhecia nada, não sabia como seria nem nada, mas ele tinha uma fé tão grande em Deus, uma confiança tão grande no Senhor, que ele largou tudo e foi. E o Senhor cuidou dele todos os dias. O Senhor sempre estava cuidando de Abraão. Inclusive, a mulher dele, Sara, ela não podia ter filhos por causa da idade. Mas eles confiavam que, independente da idade, da situação que eles estavam, o Senhor poderia entrar com providência e fazer um milagre na vida deles. E é um exemplo de dom da fé, né? De uma fé extraordinária. É que Deus concedeu esse desejo do coração deles e deu um filho para Sara e para Abraão, mesmo eles estando com a idade um pouco avançada. E Deus, ele trabalhou na vida de Abraão, tanto por Abraão ter aberto mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor, como também para realizar um milagre na vida dele, né? E aí, a nossa lição nos fez pensar, né? Como é possível realizar ter essa fé em momentos difíceis? Eu passei por esses momentos difíceis e foi quando eu confiei no Senhor, né? Lembrei de tudo que Ele é capaz de fazer e clamei o nome do Senhor e com muita fé o Senhor me respondeu. E Abraão da mesma forma. E outros exemplos de outras pessoas. E aí também ela nos faz pensar, né? Como contagiar outras pessoas com essa fé extraordinária. Tudo isso que aconteceu comigo,